Bom dia! Fala, galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática, módulo 15, página 409. Uso da calculadora para o cálculo de porcentagem. As estratégias de cálculo mental nos ajudam quando trabalhamos com dados percentuais mais simples, que não estejam na representação decimal. Quando estamos diante de dados percentuais mais complexos, na representação decimal, podemos lançar mão da calculadora. Ferramenta hoje popularmente disponível em dispositivos de uso diário, como celulares. Então, nós vamos aprender a calcular a porcentagem utilizando a calculadora. Observe a tecla de porcentagem em sua calculadora. É ela que vamos usar nos itens a seguir. Número 1. Vamos calcular 30% de 124 mil. Acompanhe com o auxílio de sua calculadora o passo a passo a seguir. Primeiro procedimento, usando a tecla porcentagem. Tecle na calculadora o número 124 mil. Depois, aperte a tecla vezes. Depois, a tecla 30. Depois, a tecla de porcentagem e igual. Nessa sequência, certo, pessoal? Você vai apertar 124 mil vezes 30, porcentagem igual. Anote o número que apareceu no visor. O número que deve aparecer é o número 37.200. Agora vamos para o segundo procedimento, usando o número na representação decimal. Transforme a porcentagem em número decimal. 30%. Vocês sabem que esse símbolo é porcento. Você elimina o símbolo da porcentagem e acrescenta o denominador 100. 30 por quem? Por 100. Então, o símbolo da porcentagem indica que é um denominador 100. O que nós sabemos também? Aqui nós temos 0, aqui nós temos 0. Nós podemos eliminar um 0 do numerador com um 0 do denominador. 30 centésimos é igual a 3 décimos. 3 décimos é o mesmo que 0,3. Então, toda porcentagem pode ser transformada em fração e toda fração pode ser transformada em número decimal. Depois, tecle na calculadora 124 mil. Aperte vezes, tecle 0,3 e a tecla igual. Então, a sequência é a seguinte: você vai apertar 124 mil vezes 0,3 igual. Anote o número que apareceu no visor. Deverá aparecer o número 37.200. O número que apareceu no visor no procedimento 2 é o mesmo que apareceu no visor no procedimento 1? Sim, é o mesmo. Agora, questão 2. Para resolver as situações a seguir, use a estratégia que preferir e registre-a. Aqui, a questão número 2, eu vou resolver de uma maneira diferente. Eu vou transformar todas as porcentagens em frações, depois as frações em números decimais. E vamos multiplicar o número decimal pelo valor que nós queremos. Vamos lá, letra A. 4,5% de 240. 4,5% é 4,5 por 100. O que acontece na divisão por 100? Nós temos que a vírgula é deslocada 2 casas para a esquerda. Então, 4,5
Centésimos é 0,045. Então, encontrar 4,5% de 240 é multiplicar 240 por 0,045. Eu multipliquei e encontrei como resultado 10.800. Não se esqueçam, quantas casas nós temos? 3 casas. 1, 2, 3. Então, a nossa resposta, esses zeros aqui no final não tem valor, nossa resposta é 10,8. Na letra B, 12,4% de 126 mil. 12,4. Eu tiro o símbolo da porcentagem e acrescento o denominador 100. 12,4 dividido por 100, a vírgula é deslocada 2 casas para a esquerda, fica 0,124. Então, encontrar 12,4% de 126 mil é multiplicar 126 mil por 0,124. Eu fiz aqui o cálculo, passo a passo. Comecei com a multiplicação do 4, depois a multiplicação do 2, do 1, certo? Eu encontrei como resultado 15.624.000. Só que nós temos que contar quantas casas? 3 casas. Esses 3 zeros aqui, eles não têm valor, então a resposta é 15.624. Os cálculos estão feitos aqui passo a passo. Eu peço que você também faça com calma a sua multiplicação. Agora, na letra C, 78% de 500. 78%, você tira o símbolo da porcentagem, fica 78 por quem? Por 100. 78 dividido por 100 é 0,78. Encontrar 78% de 500 nada mais é que multiplicar 500 por 0,78. Eu multipliquei aqui 500 por 0,78. O resultado foi 39 mil. Aqui eu não posso esquecer de 2 casas. Então, aqui eu coloquei 2 casas. Esses zeros não têm valor. A resposta é 390. Agora, a última, a letra D. 125% de 300. 125 por quem? Por 100. Eu elimino o símbolo da porcentagem, acrescento o denominador 100. 125 dividido por 100, 2 casas para a esquerda, a vírgula fica aqui, 1,25. Então, encontrar 125% de 300 é multiplicar 300 por 1,25. Aqui está o cálculo. Você começa pela multiplicação do 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Pula a primeira casinha, multiplica o 2. Vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Pula a primeira casa do 5, a segunda do 2. Agora, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Somando tudo, fica 37.500. Só que eu tenho que contar quantas casas? 2 casas. Esses zeros aqui não têm valor, então a resposta é 375. Eu peço que vocês façam com calma, confiram todas as multiplicações. Página 410. Leia o texto a seguir, depois faça o que se pede em cada item. Década de Ação das Nações Unidas sobre Nutrição, 2016 a 2025. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou no dia 1º de abril de 2016 a Década de Ação das Nações Unidas sobre Nutrição, de 2016 a 2025. A resolução tem o objetivo de desencadear uma ação intensificada para acabar com a fome e erradicar a desnutrição em todo o mundo, além de assegurar o acesso universal a dietas mais saudáveis e sustentáveis para todas as pessoas, sejam elas quem forem e onde quer que vivam.
Em 22 de maio de 2017, o Brasil se tornou o primeiro país a assumir compromissos SMART, na sigla em inglês, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo, como parte da década de ação das Nações Unidas para a Nutrição. 2016-2025. As três metas a serem atingidas até 2019 são: 1. Deter o crescimento da obesidade na população adulta, que atualmente está em 20,8%. 2. Reduzir o consumo regular de bebidas adoçadas com açúcar em pelo menos 30% na população adulta. 3. Ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. Agora, vamos para os exercícios. Letra A. De acordo com o texto, uma das metas assumidas pelo Brasil na década de ação foi reduzir o consumo regular de bebidas adoçadas com açúcar em pelo menos 30% na população adulta. Calcule o número de pessoas que representa 30% da população adulta brasileira. Considere que a população brasileira seja composta de aproximadamente 210 milhões de pessoas. Para calcular 30%, qual é o procedimento? Vamos dividir por 10 para encontrar 10%, depois o resultado vezes 3 para encontrar 30%. 210 milhões dividido por 10, 21 milhões. 21 milhões vezes 3, 63 milhões. Esse é o número de pessoas que representa 30% da população adulta, 63 milhões de pessoas. Agora, letra B. Outra meta assumida pelo Brasil como compromisso SMART foi ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. Que total da população adulta deve estar consumindo frutas e hortaliças regularmente até o final do período estipulado para que o país atinja essa meta? Então, 17,8% com número decimal, vamos transformar em fração. Depois, em número, a porcentagem vira fração e vira um número decimal. 17,8%, você tira o símbolo da porcentagem, fica 17,8 por 100. 17,8 dividido por 100, duas casas para a esquerda, na divisão por 100, 0,178. Nós queremos encontrar 0,178 de 210 milhões. Eu fiz o cálculo aqui ao lado. Não precisa colocar todos os zeros. 0,178 vezes 210. Depois é só acrescentar os milhões. Aqui esse zero eu não vou multiplicar, eu desço ele no final da operação. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Deixo o espaço da multiplicação que já foi feita, do 1. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E 2 vezes 0, 0. Agora a gente desce o 0. Aqui fica 8. 13, sobe 1. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. 3 e 0. Quantas casas são? 3 casas. 1, 2, 3. Esse 0 aqui não tem valor. O 0 do final também não tem valor. Então, o número de pessoas que devem consumir frutas e hortaliças, 37,38 milhões. Continuando, na página 410, temos a questão número 2. Leia o texto a seguir que apresenta alguns dados sobre a população chinesa. Na China, o país mais populoso do mundo, estimativas revelam que o percentual de obesos já atingiu 15% da população.
enquanto o percentual de subnutridos é de 11%. O agravante é que, à medida que diminui o percentual de subnutridos, aumenta o de obesos. Calcule o total de obesos e de subnutridos na China, considerando que sua população seja de 1,4 bilhão de pessoas. Deixe seu raciocínio registrado. Então, vamos lá. Obesos, 15% de 1 bilhão e 400 milhões. Primeiro passo, eu vou pegar 1 bilhão e 400 milhões, vou dividir por 10 para encontrar 10%. Encontrei 140 milhões. 140 milhões são 10%. Se eu dividir 140 milhões por 2, eu encontro 70 milhões, que são 5%. Para encontrar 15%, é só adicionar 140 milhões, que são 10%, mais 70 milhões, que são 5%. Nossa resposta, 210 milhões, com todos os zeros, ou 210 com a palavra milhões. Esse é o número de obesos. Agora, os subnutridos, 11% de 1 bilhão e 400 milhões. Primeiro, 1 bilhão e 400 milhões dividido por 10, eu encontro 140 milhões, que são 10%. O que nós precisamos encontrar agora? 1%. Como você encontra 1%? Pega 1 bilhão e 400 milhões, divide por 100. Na divisão por 100, você vai eliminar 2 zeros, fica com 14 milhões. Para encontrar o 11%, é só somar agora o valor que é correspondente de 10% com o valor correspondente de 1%, ou seja, 140 milhões mais 14 milhões, dá 154 milhões de subnutridos. Página 411, número 3. Segundo dados da Population Pyramid Net, a Índia tinha em 2019 aproximadamente 1,38 bilhão de habitantes, que é 1 bilhão e 380 milhões de habitantes. Letra A. No ano de 2019, 4,9% da população da Índia entre 10 e 14 anos de idade eram do sexo masculino. Quantos eram os meninos nessa faixa etária nesse período? 4,9%, tirando o símbolo de porcentagem, é 4,9 por 100. Na divisão por 100, 2 casas para a esquerda, 0,049 de 1 bilhão e 380 milhões. É o que nós vamos fazer. Esses 6 zeros eu não vou usar aqui, certo? Eu fiz a multiplicação aqui para vocês. Eu fiz 1.380 vezes 0,049. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 8, 72, sobe 7. 9 vezes 3, 27, mais 7, 34, sobe 3. 9 vezes 1, 9, mais 3, 12, 0. Multiplicando 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Somando, 0, 2, 6, 7, 6. Aqui, nós temos como colocar 3 casas, fica 67,62 milhões, ou você pega o número inteirinho, 67.620, aqueles 6 zeros lá do começo, você acrescenta aqui. Aí você fica com 67 bilhões, 620 milhões. E depois elimina aqui no final os 3 zeros, né? As 3 casas. E chega ao resultado, 67 milhões e 620 mil. As duas opções são corretas. Agora a letra B.
Ainda no ano de 2019, 4,4% da população da Índia entre 10 e 14 anos de idade eram do sexo feminino. Quantas eram as meninas nessa faixa etária nesse período? 4,4% é 4,4 por 100. 4,4 dividido por 100, na divisão por 100, a vírgula caminha 2 casas para a esquerda. Fica 0,044. Mesmo procedimento. Eu pego 1.380, multiplico por 0,044 e no resultado final eu acrescento os 6 zeros. Aqui está a multiplicação. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, sobe 3. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Somando, 0, 2, 7, 10, sobe 1. 5 mais 1, 6. Nós temos 60.720, que nós vamos acrescentar aqui no final, quantos zeros mesmo? 6, aqueles 6 zeros lá de cima. Só que eu não posso esquecer das 3 casas, certo? Aí eu elimino 3 casas. Fica 60 milhões e 720 mil meninas. Ou eu posso colocar a resposta aqui. Eu tenho 60.720, pego 3 casas, 1, 2, 3, coloco a vírgula, esse zero não tem valor, 60,72 milhões. As duas maneiras estão corretas. Então, nós temos 67 milhões e 620 mil meninos, 60 milhões 720 mil meninas. Por hoje é só, acabamos a aula. Vocês sabem, qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz em ajudá-los em tirar as dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!